noite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre citogenética. Lembrando para pedir vocês para inscrever aí no canal, ativar as notificações. Nós ficamos um tempo sem postar, tá na correria aqui na faculdade, prova final e tudo mais, mas tão logo passem as provas eu vou começar a colocar todas as aulas que nós já temos disponíveis aqui no YouTube. Beleza? Então vamos falar. Questão, se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a respeito do material, disponibilização de material, coloca aí nos comentários que o mais breve possível nós vamos tentar responder. Beleza? Então, a ciência que estuda os cromossomos, as alterações numéricas e estruturais, a citogenética. Surgiu no final do século XIX com os primeiros estudos de mitose. Mitose, processo de divisão celular. O que acontece? O cromossomo, nós vamos falar muito de cromossomo. O cromossomo é uma estrutura complexa dentro de cada célula que contém um material genético. Importante dizer que dentro da nossa célula, o nosso material genético não fica em forma de cromossomo. O cromossomo é o material genético condensado para quando a célula vai fazer o quê? Se dividir. Então, ele é como se fosse um pacote que organiza e protege o DNA, tornando visível apenas durante o processo de divisão celular. Durante a fase da célula em que ela está desenvolvendo suas funções no organismo, está em forma de DNA na cromatina, no núcleo, para que a gente possa fazer a expressão gênica, para que esse DNA seja lido, e consiga expressar as nossas proteínas, que são a base da nossa vida. Qual é a estrutura de um cromossomo? Nós temos as cromátides irmãs, que são essas pernas aqui, ó. Elas são idênticas no cromossomo. Nós temos o centrômero, que também é chamado de constrição primária. Esse centrômero pode ser telocêntrico, o centro certinho, acrocêntrico, eu tenho braços maiores, muito maiores do que os menores, submetacêntrico, os braços menores já são um pouco maiores, já estão quase do tamanho dos braços maiores, e metacêntrico, onde ele está no meio certinho dos dois braços. Nós temos constrições secundárias nos cromossomos que nos ajudam a identificar. Temos os telômeros, que são as partes onde a gente pode dizer que marca a nossa idade biológica. O encurtamento dos telômeros marca quantas vezes as nossas células já se dividiram, Então consegue marcar a nossa idade biológica. Muitas vezes os nossos telômeros estão mais curtos do que a idade que temos ou mais longos do que a idade que temos, Se fizer uma avaliação, um teste genético, consegue saber a idade certinha de acordo com o tamanho do telômero dos cromossomos. Temos os satélites, que ajudam também no reconhecimento desse cromossomo, e uma parte que a gente chama de região organizadora de nucléolos, que é um tipo especial de constrição secundária. Ela é importante na formação dos nossos ribossomos e durante a formação de uma célula depois do processo de divisão, na construção aí do nucleolo, tá bom? Os tipos de célula que temos no nosso organismo, nós temos células haploide, do tipo N, que são os gametas. Essas células, elas são para fins de reprodução. As células que a gente recebe para a formação dos nossos pares de cromossomo, a gente recebe 23 dessas células da mãe, 23 dessas células do pai. Então, nós temos 23 pares
de cromossomos. E a célula diploide, que é uma célula 2N, são as células somáticas, as células que têm funções diversas no nosso organismo. Então, nós só temos células N para a reprodução. As demais células são células 2N. Como se as células se dividem por dois processos, meiose e mitose. A função da meiose, né, preparar as células para a reprodução. Então, é dos gametas. Nós vamos sair de uma célula 2N para 4 células, uma célula 2N, para 4 células do tipo N. Tá vendo? O que acontece? Essas células vão se preparar para a reprodução. Já essas outras, a mitose, uma célula mãe vai formar duas células filhas idênticas, ou seja, uma célula 2N vai formar duas células 2N. Esse processo de divisão aqui é para a gente ter, por exemplo, no processo de cicatrização. O que vai ocorrer? Eu preciso repor, por exemplo, um corte na minha pele. Eu preciso repor essas células. Então, essas células da pele vão passar por processo de mitose e vão recompor aquela pele ali no lugar daquele corte. Entendeu? Não repare esses riscos na tela, gente. Eu quase não consigo falar com a caneta na mão sem riscar. Nós temos cariótipo. O que é o cariótipo? Cariótipo é a representação visual do cromossomo, né? É como esses cromossomos estão no nosso organismo. E nós temos o fenótipo. O que é fenótipo? São as características que vão ser expressas de acordo com o nosso genótipo. Então, nós temos o genótipo, temos o fenótipo, e o cariótipo é a organização, né, a distribuição dos nossos cromossomos. Eu falei que a gente tem 23 pares de cromossomos, sendo 22 e mais o par sexual. XY ou XX, esse par de cromossomo sexual. Durante o processo de divisão aqui, por exemplo, podem ocorrer algumas falhas e alguns problemas podem acontecer. Olha esse cariótipo aqui. No par 21, em vez de 2 cromossomos, de um par de cromossomos, nós temos uma trinca. Então, nós temos 3 cromossomos no par 21. O que a gente chama de trissomia do par 21, que a gente conhece como síndrome de Down. O que ocorreu aqui? Veio uma cromátide de uma herança genética, daqueles 23 que a gente vem, e a outra não se dividiu. Então, eu tenho 3 cromossomos aí nesse par 21. É um problema. É uma síndrome, né? Uma condição genética. Então, como é que é o genótipo dessa pessoa? Ela tem 47 cromossomos. XX ou XY quer dizer se é menino ou se é menina, homem ou mulher, mais 21. O que é isso, mais 21? Ele tem um cromossomo a mais, aonde? No par 21. Certo? Além da síndrome de Down, existem outras várias, né? Por exemplo, a síndrome de Edwards, que é a trissomia no 18. Malformações
pode gerar microcefalia, várias malformações pelo corpo. A síndrome de Patau, trissomia no 13, alterações neurológicas múltiplas, malformações congênitas. Aqui, ó. Né? Alto índice de mortalidade no primeiro ano de vida. A síndrome de Down a gente vê aí, as pessoas ainda conseguem, sobrevivem bem, né, dentro do possível. A gente já vê pessoas com síndrome de Down aí na fase adulta, mas essas aqui são mais complicadas. Só para trazer a título de conhecimento. Né? Além dos problemas da quantidade, né, nós temos os problemas estruturais nos cromossomos. Toda vez que você tem alguma divisão, essa divisão pode ter algum tipo de falha. E nessas falhas da divisão podem ocorrer alguns outros problemas que não a quantidade, mas a estrutura foi danificada, né? Por exemplo, nós temos a deleção. A deleção, olha aqui, ó, daqui está bem didático. A, B, C, D, E. A, B, C, pula direto para o E. Na deleção, o que ocorre? Uma parte desse cromossomo ela é deletada, né? A depender de qual parte, o problema vai aparecer, porque essa parte aqui não vai ser expressa. O cromossomo está faltando, né, no seu DNA, uma vez que o cromossomo ele é o DNA que está empacotado. Quando esse DNA ele for desempacotado, aquela parte que ficou faltando ali é que seria responsável por expressar alguma proteína, alguma característica, vai ter falta. Nós temos a duplicação, ABCD, ABCD, também é um problema. Por quê? Porque foi feito para ser assim, não para ter aumentar. E aí, da mesma forma, pode afetar, e aí de várias maneiras, a expressão gênica. Inversão, da mesma forma, ABCD, ADCB. Repara, uma parte da sequência sofreu uma inversão, ela não está na sequência original. Translocação, eu tenho aí no par, ó, repara que aqui no menor passou aqui, ó, para o maior. Teve uma inversão. Esses cromossomos não vão expressar o que deveriam, né? Eles não estão de forma correta, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá, um exemplo clínico simples. A deleção no cromossomo 5, por exemplo. A síndrome do Cri-du-Chat. O que acontece? Choro de gato, significa choro de gato. É uma deleção, ó, uma partezinha no cromossomo 5. Crianças desse tipo choram, tem um choro agudo, parecendo um miado de gato. Algumas outras características pode afetar a configuração dos dentes, a cabeça bem arredondada, com olhos bem arredondados. São outras características aí que vocês podem procurar aí no Google para poder ver mais exemplos. A gente traz a título de curiosidade para saber, por exemplo, que aqui aconteceu, nesse caso aqui, uma deleção. Uma parte do cromossomo, uma parte do DNA foi deletada ali. E agora nós vamos entrar mais para a parte da matéria que vai cair nessas provas finais, que é, né, a herança genética ligada aos cromossomos sexuais. Nós temos os cromossomos sexuais X e Y. E aí eu te pergunto, por que você que está me ouvindo aí é mulher? E aí a gente pode te responder, porque você não é homem. Você só é mulher porque você não é homem, né? Por quê? Porque quem determina o sexo é o homem.
é o cromossomo Y. A presença do cromossomo Y determina o sexo masculino. A mulher, 2 cromossomos X, o homem, cromossomo XY. Então, a presença desse Y no lugar desse X é que determina se vai ser homem, certo? Então, quem determina o sexo do bebê é o homem. Se vai ser um gameta com cromossomo X ou com cromossomo Y. A chance disso acontecer, 50%. Por quê? Uai, nós temos cromossomos, alguns X, alguns Y. Lembra que lá na meiose eu tinha 46 cromossomos? 23 herdei do pai e 23 herdei da mãe. Então eu tenho X e tenho Y. 23X, 23Y. Tanto pode se passar com o X como pode passar o Y. Em quantidades são iguais, certo? Então, qual a probabilidade de nascer homem? Ou qual a probabilidade de nascer mulher? 50%. Não tem um a mais que o outro. O cromossomo X, tamanho e importância. O cromossomo X, ele é bem maior do que o cromossomo Y. Ou seja, representa 5% do DNA humano, o cromossomo X. Possui mais de 500 genes. E não tem cópias equivalentes no cromossomo Y. Então, as mutações no cromossomo X têm mais impacto nos homens, porque o homem tem um X só. Então, tem impacto aqui. Se tem problema, no homem ele vai aparecer. Então, por isso os homens são o quê? Hemizigotos. Não tem essa questão de homozigoto, de dominante recessivo, homozigoto, heterocigoto. Eles são hemizigotos. Só tem um. Aí aqui, gente, está escrito aqui, quem estuda comigo sabe que aqui é uma brincadeira, né? A gente fala aqui no dia a dia, mas teoria morra acima e morra abaixo, é de acordo com o tamanho e o peso, né? Eu fico brincando que a posição na hora de fazer o filho interfere no sexo. De morra acima tem mais chance de nascer homem, de morra abaixo tem mais chance de nascer mulher. Mas isso aqui, ó, é a teoria de brincadeira, tá? Não tem nada comprovado e aí eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não. Cromossomo X e Y tem regiões chamadas pseudo-autossômicas. Ora, se eu tenho pares de cromossomos e eles têm que ter representação de um no outro para expressar uma característica, tem que ter alguma coisa que pelo menos dê alguma relative, né? Que dê alguma ligação entre o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, se a gente considerar o centrômero, a gente tem partes nos 2 cromossomos que a gente chama de pseudo-autossômica. Elas são parecidas apenas para dar possibilidade dessa ligação e existir esse XY. Mas esse meio aqui, ó, é diferente nos 2, certo? E aí, ó, a gente vai para herança recessiva ligada ao cromossomo quem? X. O que é uma herança recessiva? Era uma herança que precisa aparecer nos 2 cromossomos para que a característica seja expressa. Mas ocorre que nos homens eles não têm os 2X. E nós estamos falando da herança ligada ao cromossomo X. Então, em herança recessiva, no homem, basta aparecer que esse homem vai ser afetado, vai apresentar a característica, né? Ele... Tô doido já. Afetado.
Na mulher, como toda herança que é recessiva, ela pode ser portadora do gene, mas ela não pode não expressar, né? Eu tenho, por exemplo, XHzão, XHzinho. Essa mulher aqui, ela é portadora, mas ela não expressa a característica, né? Ela tem um alelo dominante e um recessivo. Tem que aparecer os dois recessivos na casa da mulher para que a característica seja expressa. Já no homem, basta aparecer que ele vai ser afetado. Não tem possibilidade do homem ser portador de uma característica, porque ele tem só um cromossomo tipo X. Um exemplo disso é a hemofilia, que é ligada ao cromossomo X, né, sobre a coagulação sanguínea. Pessoas com os hemofílicos têm dificuldade de coagulação. Então, homens, no caso da hemofilia, da letra H, homem que é só de aparecer aqui, ó, esse homem aqui é hemofílico. Por quê? Porque ele só tem um cromossomo X. Só de aparecer a característica aqui, ele já expressa, então ele é afetado, ele é hemofílico. No caso da mulher, para ela ser hemofílica, ela teria que ser dessa forma, o genótipo dela. Se ela for XHzão, XHzão, ela não é hemofílica e não é portadora. Se ela for XHzão, XHzinho, ela não é hemofílica, mas ela é portadora. O que isso quer dizer? Ela pode não apresentar a doença, mas ela tem a possibilidade de passar para os filhos. Agora, olha que interessante, se a mulher é hemofílica, automaticamente, qual a chance do filho homem dela ser hemofílico? É de 100%. Por quê, Guilherme? A gente não herda o cromossomo X da mãe? Qualquer um dos dois que ele herdar não vai vir carregando a característica para a hemofilia? Então, qualquer um dos dois que ele herdar, o genótipo dele vai ser esse. Se o genótipo dele é esse, ele é o quê? Hemofílico. Então, em heranças recessivas, em mães afetadas, o filho homem automaticamente é 100% de chance de ser afetado, uma vez que ele herda o cromossomo X da mãe, beleza? Mesma coisa, ó, o daltonismo. Afeta principalmente homens. Por quê? Porque é o homem que recebe o cromossomo X da mãe. Então, se ele herdou o Y vem de quem? O Y vem do pai. Ele não herdou o Y da mãe, ele herda quem? O X da mãe. Se o X vier trazendo a característica, ele vai apresentar. Já a herança dominante, basta um alelo para a doença se manifestar. Então, aqui no caso da mulher, por exemplo, se o problema é dominante, tem chance de o filho não nascer. Por quê? Porque para a doença ser dominante, vamos pensar aqui, ó, ractismo, vamos colocar R, né? Eu vou colocar XRzinho. Ela pode passar para o filho esse ou pode passar para o filho esse. A doença é dominante, tem que passar essa característica aqui. Mas se ela passar essa, o filho dela não vai ter. Se ela tem 2 cromossomos X, o filho homem herda um da mãe ou esse, a mãe que é afetada, ela tem 50% de chance de passar a mutação para os filhos e para as filhas. Homens afetados transmitem obrigatoriamente
a mutação para todas as filhas, mas nunca para os filhos. Por quê? Porque para o filho, o homem, ele herdou do pai qual cromossomo? Y. Ele não herdou o X. Beleza? E por que obrigatoriamente passam a mutação para as filhas? Ora, nós estamos falando de herança dominante. Qual é o genótipo da herança dominante se a mulher for assim, ó? XRzão, XRzinho. Ela não expressa? Pois é, ela vai ser afetada, não é? Se ela receber dessa forma. O homem pode passar quem? X ou Y. Mas se ele tem a doença, ele é qual característica? XRzão. Ele só tem o afetado para passar. Ainda que a mãe não tenha, ainda que a mãe seja XRzinho, XRzinho, ela vai passar um com um Rzinho. Mas o pai vai passar um X com Rzão. Então, o genótipo dela, da filha, vai ser dessa forma aqui, ó. Não falei que é uma herança dominante, basta aparecer um que é afetado? Então, na herança dominante, se o pai é afetado, as filhas têm 100% de chance de serem afetadas. E os filhos? Os filhos não, os filhos herdam o quê? O Y. Por que não é mulher? Por que é mulher? Porque não é homem. Se aparecer o Y, será homem, certo? Outra coisa interessante aqui, gente, em 1960, Mary Lyon propôs que em mulheres, um dos dois cromossomos X é inativado em cada célula somática. É interessante isso, porque nós não falamos que o X tem muito mais expressões que o Y, o cromossomo X não é muito maior que o cromossomo Y. Então, em que sentido, né, que se fosse assim, não teria equivalência gênica entre homens e mulheres. Se mulher são 2x, a mulher seria mais ou menos assim, o homem, isso aqui, né, até menor. E aí não teria equivalência. Qual é a teoria dela, então? É que ocorre uma inativação de um desses dois cromossomos. Então, ela tem dois, um vai constar, tem que constar. Por quê? Porque determina que ela é mulher, certo? Mas um, ele é inativado. O que vai expressar as características é apenas um dos dois. E isso é feito de que forma? De forma aleatória. Então, pode tanto inativar o que recebeu da mãe, quanto inativar o que recebeu do pai. Isso é feito de forma randômica. Então, se isso é feito de forma randômica, vamos imaginar que tem um cromossomo X com expressões defeituosas e um com expressões saudáveis, vamos dizer assim. O que é chamado, então, a lionização desfavorável? É quando, por azar, inativa o X saudável e mantém o X com mutação, né? Então, pode desenvolver doenças que o outro não teria. A lionização desfavorável, por mero força do acaso. Como eu falei, essa lionização, essa inativação, ela é randômica. Então não tem como escolher. Se tivesse como escolher, era uma maravilha, né? Mas não tem como escolher. Nós temos, então, por exemplo, a síndrome de Turner. Ocorre quando apenas um cromossomo sexual do tipo X, a menina nasce com apenas um. Ela teria que ser XX, por algum motivo, ela não recebeu.
ela recebeu só um X. Ela não teve como nem fazer lá a ionização e não tem como determinar esse par vai ficar falho, o par sexual fica falho. Então, se o par sexual fica falho, ela tem um atraso no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Já a síndrome de Klinefelter, o homem tem um cromossomo X a mais. Em vez de ser XY, ele é XXY. Então, o que acontece? Ele tem excesso de material genético X. Então, ele tem dificuldade no desenvolvimento do tipo masculino. Os testículos são pequenos, ele é infértil, desenvolve mamas, tem um atraso motor, isso é uma deficiência, né? Um problema, uma síndrome. Então, ele nasceu homem, porque tem o cromossomo Y presente, mas ele tem um par de X. Então, vai ter tendências a desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas, né? Desenvolvimento de mamas, afina a fala, é um problema genético. Por herança genética também, nós temos o sistema sanguíneo, né? A gente sabe que a gente herda as características de sangue dos pais. Nós temos o sistema de sangue ABO. Ele é determinado por quê? Por 3 alelos, IA, IB e Izinho. Então, nós temos as características, que é os sangues que a gente conhece. Sangue do tipo A, sangue do tipo B e esse Izinho aqui. Esse Izinho representa o sangue do tipo O. Então, nós temos sangue A, sangue B, sangue AB e sangue do tipo O. Esse sistema é o que a gente usa para caracterizar o tipo de sangue, caracterizar numa transfusão sanguínea qual sangue aquela pessoa pode receber ou não. O conceito de polialelia, quando tem 2 alelos sendo expressos. O sistema ABO é um exemplo clássico de polialelia. Como assim? O A, o IA, Izão A, Izão B, todos 2 são dominantes. E quando aparecem os 2, todos 2 se expressam. E aí, o que ocorre? O genótipo é Izão A, Izão B. Todos 2 se expressam, todos 2 têm dominância. Então, a gente chama isso de quê? De polialelia. Tanto A quanto B são dominantes sobre o alelo Izinho, que é do sangue O. Então, o que acontece? Não produz antígenos na superfície das hemácias. Pessoas com sangue do tipo A possuem anticorpos anti-B. As pessoas do tipo B possuem anticorpos anti-A. Quem é AB não possui anticorpos. E quem é do tipo O possui tanto anti-A quanto anti-B. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que quem é sangue AB, se ele não possui anticorpos, ele pode receber de todo mundo. AB pode receber de A, pode receber de B e pode receber de O. Então, AB é considerada, a gente escuta, sendo o receptor universal, recebe de todo mundo. E o tipo O pode doar para todo mundo. Mas ele só recebe de quem? Ele só recebe do O, porque ele tem anti-A e anti-B. Mas o O pode doar para todo mundo. Por que pode doar para todo mundo? O tipo A só tem anticorpos do tipo anti-B. O tipo B só tem anticorpos do tipo anti-A. Então, o O pode doar para todo mundo, mas só pode receber de O, porque ele tem tanto anti-A quanto anti-B. Vamos continuar. Então, qual é o fenótipo? Qual é a característica que se expressa?
Sangue do tipo A. Quais são os genótipos possíveis do tipo A? Eu tenho IA, Izão A, Izão A é o tipo, né, dominante, dominante. E eu tenho o Izão A, Izinho. O que significa isso? Significa que o fenótipo que é expresso é o sangue A, mas que ele pode ser portador, vamos dizer assim, portador da característica do sangue O. Ele não expressa, mas ele é portador. Nós temos o fenótipo, característica expressa do sangue tipo B. Quais são os genótipos possíveis? IB, 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 Izinho. Mesma coisa de A. Portador. Qual anticorpo esse A tem? Anti-B. Fenótipo B, IA, IB, 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 Izinho. Qual anticorpo? Anti-A. Sangue AB, fenótipo AB, polialelia. Qual é o genótipo? IA e B. Anticorpo? Nenhum. Qual é o fenótipo? Característica expressa? O. Qual é o genótipo do O? Izinho, Izinho. Tem anticorpo? Anti-A e anti-B. Vamos ver aqui de novo, mais uma vez, para ficar claro. Sangue do tipo A, genótipo IA, 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 Izinho. Heterozigoto, homozigoto. Homo e hétero, desculpa. Homozigoto, heterozigoto. Anticorpo, anti-B. Sangue B, IB, IBzinho, anti-A. Sangue AB, olha aqui o desenhozinho. IA e B não tem anticorpo. Sangue O, Izinho, Izinho, não tem aglutinogênio, mas tem anticorpo do tipo anti-A e do tipo anti-B. Beleza? E aí, nós já ouvimos falar, é sangue positivo, é sangue negativo, nós estamos falando do sistema RH. O sistema RH está relacionado com a proteína na superfície das hemácias. Quem possui a proteína é RH positivo. Quem não possui é RH negativo. Né? A presença ou não do RH também tem que ser considerada na hora da transfusão sanguínea. Nós vamos ver aqui, ó. Fator RH segue padrão de herança autossômica dominante. Ou seja, só de aparecer já apresenta a característica. Então, quem é RH positivo, qual é o genótipo? Ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Só de aparecer já expressa. E quem é RH negativo, qual é o genótipo? Rzinho, Rzinho. Então, para ser quem é RH negativo, Rzinho, Rzinho. Então, em uma transfusão, não é só o tipo de sangue, se é A, B, AB ou O. Nós temos que saber se é positivo ou negativo. De que forma? Vamos lá. Olha só que interessante esse quadro aqui, fica bom de estudar e de lembrar. Sangue A, do tipo RH positivo. Pode doar para quem? A positivo e AB positivo. Pode receber de quem? A positivo, O positivo, O negativo e A negativo. Uai, Guilherme, é diferente. A positivo, mas eu estou recebendo A negativo. O negativo é recessivo. Eu posso se RH é uma proteína que na parede da hemácia, se cair hemácia sem essa proteína, não vai fazer diferença no organismo.
Então vamos fazer uma condição aqui e continuar essa ideia. Negativo, 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 todos, negativo, negativo, negativo. Olha só. O doador, o A negativo, doa para A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo. Vamos acompanhando aqui a sequência, eu não vou ler todos. Lembrar que o AB pode receber de todo mundo e o O negativo, que pode doar para todos. Olha aqui, ó, tem ele em todo mundo. Por quê? Eu não falei que o O pode doar para qualquer do sistema ABO? Pode doar para o A, pode doar para o B e pode doar para o AB? E o negativo, não falei que não faz diferença nas hemácias que tem a proteína, se eu ponho hemácias sem proteína não faz diferença? O contrário faz. Se eu ponho um sangue positivo num sangue que tem hemácias negativas, que não reconhecem essa proteína, é um problema. Esse sangue vai atacar essas hemácias do RH positivo. Mas o que tem pode receber, o que não tem não vai fazer menor diferença. Então, o que eu estou dizendo aqui? No caso da medicina, teve um acidente, uma correria no hospital, precisa de uma transfusão urgente, não deu tempo de tipar, qual sangue que eu vou usar? Com segurança, O negativo. Por quê? Porque pode doar para todo mundo. Ele não vai ter problema tanto no sistema BO quanto no fator RH. Então, se eu não sei, não tenho tempo de tipar, eu vou usar quem? Eu vou usar O negativo. Dessa característica que eu falei de receber sangue em relação a RH, por exemplo, a eritroblastose fetal. Quando uma mãe RH negativa tem um filho de RH positivo, né? No primeiro filho não tem problema nenhum, só que a mãe pode ter contato. Tendo esse contato, ela já gera anticorpos do tipo anti-RH. E aí, numa gestação futura, pode ter problema. Os antigos diziam, por exemplo, a minha avó, né, quando soube que minha esposa estava grávida, minha esposa tem sangue A negativo, eu tenho A positivo. Aí minha avó falou que sangue A negativo não segura menino. Porque eles tinham essa questão. Aí acontecia muitos problemas de aborto por conta de não conhecer essa questão do fator RH. Tem que tomar uma injeção para inativar esses anticorpos logo no momento do nascimento, as mães que são RH negativo, por questão de segurança. Acontece isso aqui, ó, primeira gestação. A mãe é RH negativo. O filho é RH positivo. Tem o contato das hemácias com a mãe. Ela vai e gera anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação, se o filho vem com RH positivo também, esses anticorpos vão atacar esse corpo teoricamente estranho que está no corpo da mãe, né? Causando aí um problema, maioria das vezes, aborto. Um homem hemofílico, agora vamos fazer uns exercícios aqui para ficar mais claro. Um homem hemofílico casa-se com uma mulher normal, filha de pai hemofílico. O que isso quer dizer? Ó, vamos ler toda questão que envolve herança genética, ela tem que ser lida com calma e pausadamente. Olha só, um homem hemofílico casa-se com uma mulher normal. O que nós estamos dizendo aqui? Olha, um homem hemofílico, o que a gente já pode colocar aqui? Que ele é XHY. Por que X? Porque hemofilia é herança ligada ao cromossomo X. Por que eu coloquei Hzinho? Porque hemofilia é doença recessiva. A gente usa letra minúscula. Casa-se com uma mulher normal. Então, vamos fazer o casamentozinho aqui. Casa-se com uma mulher normal, filha de pai hemofílico. Olha só, tá falando o quê? Ela é normal. Se ela é normal, ela tem que pelo menos um Hzão.
Mas o X que ela herdou do pai, com toda certeza, é um Hzinho, porque o pai é hemofílico, ele expressa-se. Então, com certeza, o que ele tem o Hzinho. Então, é essa característica aqui que nós vamos analisar, qual é essa probabilidade de ter uma filha hemofílica. Para a gente não perder tempo, nós não vamos nem utilizar o cromossomo Y, porque se passar o Y, vai ser menino, e eu quero saber filha, e a gente tem que ganhar tempo numa questão de prova. Então, olha só, como eu vou fazer? Eu vou herdar esse X do pai com o Hzinho, esse X da mãe com o Hzão. Desculpa, Hzão. Essa menina vai ser hemofílica? Não, ela vai ser portadora. Então, vamos mais um. Eu vou herdar esse XHzinho do pai. Opa, minha mãe é portadora, então eu vou herdar esse XHzinho de quem? Da minha mãe. Então, o que aconteceu? Olha aqui, ó. XHzinho. Hemofilia recessiva, tem que apresentar os dois para apresentar a doença no caso de mulher. Qual a porcentagem, qual a probabilidade aqui? Gabarito letra C, 50%. Certo? Uma mulher daltônica, olha só, uma mulher daltônica. Daltonismo é recessivo. Então, ó, XDzinho. Então, ó, falei com vocês, né? A gente vai lendo por partes. Então, já li uma parte aqui. Casa-se com um homem normal. Se o homem é normal e ele não é daltônico, eu posso afirmar que ele é o quê? XDzão Y. Se ele fosse XDzinho, ele era daltônico. Então, XDzão. E Y, normal, porque ele é homem. Qual a probabilidade de nascerem filhos daltônicos? Vamos ver? Aqui quando fala aqui filhos daltônicos, não vão tentar complicar a questão não, gente. Filhos envolvem filhos e filhas. Então, a gente faz a probabilidade e vê qual que vai ser afetado. Então, aqui, ó, primeiro vamos X. Eu tenho XDzão, XDzinho. XDzão, XDzinho. Agora vamos para o Y. Vou só escrever X primeiro aqui, que a gente costuma escrever o X primeiro, tá? XDzinho Y. XDzinho Y. Olha só que interessante. Minhas filhas, as filhas serão portadoras. Elas não têm Dzinho, elas são Dzinho. Mas os filhos, todos dois, são daltônicos. Mas quer dizer o quê? Qual a probabilidade? 50%. Normalmente, gente, se a gente faz uma análise, se eu pensasse assim, podia escrever filhas e escrever o filhos e ser homem, a análise seria qual? Seria 100%. Né? Por quê? Porque filhos homens de uma mulher daltônica vão ser 100% daltônicos. Se ela tiver 10 filhos homens, os 10 vão ser daltônicos. Por quê? Porque eu herdo o cromossomo X da mãe e basta ele estar presente para poder expressar nos homens 100%. Mas aqui, ao meu entender, essa questão fala filhos. Filhos é um englobamento de filhos e filhas, né? Então, a chance é o quê? 50%. Porque se nascer homem, eu só fiz por questão didática. Qual a chance de nascer homem e mulher? É 50% de nascer homem, 50% de nascer mulher. Certo? O pai não tem, então qual é a chance, qual a probabilidade de ter filhos daltônicos? A mesma probabilidade de ter filhos homens. Desculpa, circulei mulheres aqui.
mas a mesma probabilidade de ter filhos homens. A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Analise a alternativa correta. Essa questão aqui, gente, era para ter tirado. Desconsidera ela. Ficou errada. Sobre o fenômeno de laionização, é correto afirmar: homens também inativam o cromossomo X? Não, o homem só tem um. Está errada. A inativação do X acontece de forma seletiva e dirigida. Quem dera, né? Todas as células femininas inativam o X paterno. Não. A mulher é um mosaico genético devido à inativação aleatória de um dos cromossomos X. Esse é o gabarito. A gente não pode dizer, se é aleatório, a gente não pode dizer que elimina o X paterno. Pode ser tanto paterno quanto materno. Então, a laionização é um processo aleatório. Qual dos seguintes casais não pode ter um filho do tipo sanguíneo O? Ó que bacana. O pai é AB e mãe é O. Pode ter? Para ser do tipo O, tem que ter um izinho. Por quê? Porque o O, ele é izinho. Então, esse izinho aqui, um dos izinhos, eu recebo da minha mãe, o outro eu recebo do pai, certo? Então, o que acontece? Olha só, qual desses casais não pode ter? Nesse aqui, eu tenho izinho, nesse aqui, eu tenho izinho. Pai O e mãe O, o filho vai ser O. Izinho, eu vou herdar izinho da mãe e izinho do pai. Aqui tem izinho, aqui tem izinho. Mas eu não falei que o sangue AB é um tipo de polialelia? O sangue AB, ele é desse tipo aqui, ó. Isão B, isão A. Não tem como herdar izinho. Então, gabarito aqui, letra A. Sobre o sistema RH, marque a alternativa incorreta. O fator RH segue a herança autossômica dominante. Aqui, gente, vocês têm que lembrar e marcar isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Todo mundo erra. Incorreto, aí vai lá e lê. O fator RH segue a herança autossômica dominante. Verdadeiro, gabarito letra A. E já errou a questão com a felicidade. Pessoas RH negativo possuem 2 alelos recessivos. Tá certinha, não tá? Eu vou marcar. A questão me pediu o quê? Incorreta. Vamos lá. Uma mãe RH negativo pode ter complicações gestacionais se o feto for RH positivo. Essa aqui é nosso gabarito. Mas o que a gente faz? A gente continua lendo todas as opções. Pessoas RH positivo não podem receber sangue RH negativo. E aí? Pessoas RH positivo não podem receber sangue RH negativo. Tá incorreta. Aí, o que nós vamos fazer uma análise? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Isso aqui eu coloquei porque teve um professor nosso que falou: a partir de agora vocês vão ter questões que tem alguma coisa certa e uma mais certa. Vamos fazer uma análise aqui, vou mudar de cor. Uma mãe RH negativo pode ter complicações gestacionais se o feto for RH positivo. Realmente pode. Mas, para isso acontecer, tem que ser a segunda gestação. Certo? Tem que ser a segunda gestação. Mas olha a questão letra D. Pessoas RH positivo não podem receber sangue RH negativo. Essa aqui, vamos considerar assim, está mais certa que a outra, porque isso aqui é um fato, correto? Pessoas RH negativo não podem, na verdade elas podem, eu não falei que o doador é O negativo, pode doar para qualquer pessoa, então pessoas do sangue RH positivo podem receber. A questão está pedindo o quê? A incorreta.
certo? Essa aqui, ó, ela pode ter complicações se for a segunda gestação. Mas essa aqui, com certeza, é mais certa. Uma mulher portadora de hemofilia casa-se com um homem normal. Olha só, vamos lá. Homem normal, então ele não é hemofílico. Uma mulher portadora, então ela também não é hemofílica. Então a gente sabe que ela é dessa forma. Para ela ser hemofílica, se é recessiva, ela teria que ter os dois Hzinho. Qual a chance de um filho homem ser hemofílico? Vamos lá. Filho homem. Então, para ganhar tempo, eu vou fazer o quê? Só do Y. X Hzão Y. X Hzinho Y. Uai, qual a chance de um filho homem ser hemofílico? 50%. Beleza? Em doenças dominantes ligadas ao X, como o raquitismo, olha só, agora nós já estamos falando de quê? De doença dominante. É correto afirmar: homens não podem ser afetados? Não. Filhas de pais afetados sempre são afetadas? Olha só. Homem afetado apresenta o quê? O R, Y. Se a doença é dominante, só de aparecer, a pessoa é afetada. A filha não vai receber do pai o R com a característica? Mesmo que a mãe não tenha, só de aparecer, ela vai ser. Então, filhas de pais afetados são sempre afetadas. A inativação do cromossomo X em mulheres acontece apenas em células germinativas? Não. É um processo aleatório e compensatório. Ocorre somente se houver mutação no cromossomo. É dirigido exclusivamente ao cromossomo X paterno? Não. Aleatório, compensatório. O que é compensatório? Para compensar a diferença do cromossomo Y. E acontece de forma aleatória. Uma mulher de grupo sanguíneo O teve um filho do tipo AB. Eita! Uma mulher do tipo O teve um filho do tipo AB? Será que teve? Mulher do tipo O é assim. AB não é polialelia? Isão A, isão B? Um homem do grupo O? Não. Essa pessoa aqui não pode ter um filho dessa característica aqui. Então, essa resposta aqui, com toda certeza, foi trocada na maternidade. Não é filho dela. Pode fazer um exame de DNA aí que vai provar que não é. Um homem com sangue... Eita, agora ficou bom, ó. Agora nós vamos colocar o RH na brincadeira. Um homem com sangue ARH positivo. Olha o genótipo dele aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó. IA, Izinho, RR. Casa-se com uma mulher de sangue IB, Izinho, RR. Quais os possíveis tipos sanguíneos e fatores RH dos filhos? Eita, aí essa questão foi boa. Olha só, vamos fazer os cruzamentos aqui. Vai ter pro IA, né? Então nós vamos ter. Vou até mudar de cor aqui para ver o que a gente tá fazendo. Vai ter, deixa eu só fazer aqui então, ó. Essa última questão aqui para ficar bem didática. IA, o Izinho eu vou deixar de vermelho. O IB
eu vou deixar assim. Beleza? O I eu vou deixar vermelho, os dois R's, um R maiúsculo, um R minúsculo, fica bom, fica tranquilo de ver. Vamos fazer a análise aqui agora, ó. Pro IA. IA, IB, IA, IB. Aí eu tenho o IA de novo, com o Izinho. Então eu tenho IA, Izinho. Agora vamos pôr o RH nessa galera aqui. Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Então, esse A e B aqui, ou ele vai ser positivo ou negativo, que é positivo essa galerinha aqui, e negativo esse aqui. Vamos fazer para esse aqui a mesma coisa, não vou ficar repetindo, nós já fizemos uma vez, ou você pode fazer separado aqui também, vai achar que tem as duas características. Então, vamos escrevendo o que nós já achamos aqui para não virar bagunça. Ele vai ser, ó, IA, IB, que B feio, Guilherme. IB. Tanto pode ser positivo quanto negativo, nós já achamos aqui. Então, vamos de novo. Tem aqui agora IA, Izinho, tanto positivo quanto negativo. Agora nós vamos aqui para o Izinho. Então pode ser IB, Izinho, tanto positivo quanto negativo. Vamos escrever aqui para a gente deixar organizado. IB, Izinho. Acompanhou o cruzamento? Vamos acompanhar agora de novo o cruzamento aqui. Izinho com Izinho. Izinho com Izinho é o quê? Izinho, Izinho. Izinho, Izinho, eu não vou escrever Izinho, Izinho aqui. Nós vamos escrever quem? O. Tanto pode ser positivo quanto negativo. Vamos com esse Izinho aqui agora. Não tem esse Izinho mais, né? Nós já fizemos 2 cruzamentos dele. Então, olha só. Todos os 8 tipos de sangue possíveis estão escritos aqui. Pode ser A, pode ser B, pode ser AB, pode ser O, tanto positivo quanto negativo. Todos os tipos do sangue, ABO. Beleza? Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários, a gente tenta resolver.